Nós vamos agora a Florianópolis. Falar em Florianópolis, vamos mandar um abraço para o Dornelis Melo, de São Borja, Rio Grande do Sul, que está em Floripa, na escuta do programa, mandando mensagem. Também um abraço ao Telmo, que está ligado, ao Manico Copete, que está perguntando, mas e quem pagou o Fundo Rural no passado, como fica? E aí eu disse para o Manico que vamos agora, para o Manico, que vamos, com o Jefferson, responder, Jefferson, para o Manico Copete, que é um dos produtores que está ansioso, preocupado com a questão do Fundo Rural. Nós vamos a Floripa, de Chicago para Florianópolis, a capital maravilhosa do sul do Brasil. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Voz do Campo. Jefferson, o Fundo Rural, sendo bem objetivo, bem claro, essa semana foi muito importante na história do agro brasileiro, essa questão Fundo Rural em que você lutou, se aprofundou, está lutando, trabalhando fortemente. O que aconteceu em Brasília? Explique aos ouvintes, aos produtores que estão apreensivos, querendo saber o que está acontecendo em relação ao Fundo Rural. Tá, vamos lá, Marcelo. Vamos explicar de uma forma mais sucinta e mais objetiva possível. O Senado da República, ele tem uma atribuição que lhe é imposta, inclusive, pela Constituição, no artigo 37, inciso 10, de retirar do ordenamento jurídico uma norma quando essa norma é incompatível com o texto constitucional. Em 2013 e 2014, o STF, através do ministro Joaquim Barbosa, então presidente, e do ministro Ricardo Lewandowski, então presidente, encaminhou ao Senado 2 ofícios, um ofício de 2013 e um de 2014, pedindo para que o Senado retirasse o Fundo Rural do ordenamento jurídico, porque era inconstitucional. Como vocês sabem, o Senado acabou não fazendo isso naquele período. Nós reativamos essa resolução através de um comunicado que fizemos a todos os senadores no dia seguinte, inclusive ao julgamento, pedindo para que o Senado obedecesse a esses ofícios. O Senado, então, mesmo que tarde, acabou observando e obedecendo. E nessa quarta-feira agora, votou na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, por 16 votos a 0, a inconstitucionalidade do Fundo Rural. Ele reconheceu que a base de cálculo e a alíquota desse tributo são inconstitucionais, porque base de cálculo e alíquota foram dadas por uma redação de lei que não é compatível com a Constituição. E a lei, para evitar uma confusão que estão fazendo aí, inclusive nos meios de comunicação oficial, o que aí nos Estados Unidos o Donald Trump tem chamado com muita propriedade de fake news, eles estão fazendo uma confusão danada em cima da lei. A lei que é retirada do ordenamento jurídico pelo Senado é a Lei 9528/97, ou seja, inciso 1 e 2, atribuídos pela Lei 9528/97. Não tem nada a ver com a Lei de 92. A Lei de 92 é a base, mas a atual redação, como hoje está escrito lá, quem tiver curiosidade pode entrar no Google e digitar lá Lei 8212, e lá no artigo 25, e você vai perceber, em que pese esteja lá no artigo 25 a medida provisória que está vigorando, mas como a medida provisória ela pode cair ou pode não ser votada, ou mesmo se for votada só vale a partir de janeiro de 2018, hoje, atualmente, como está, é na redação da Lei 9528/97. Então o Senado, recapitulando, obedeceu aos 2 ofícios do Supremo, obedeceu a esse comando do Supremo e retirou do ordenamento jurídico a norma. Agora vamos lá. Qual é que é a validade dessa resolução? Quando é que ela passa a vigorar? Quando é que ela passa a entrar no mundo jurídico? Ela entra no mundo jurídico a partir da promulgação pelo presidente do Senado, o senhor Eunício Oliveira. E é dado publicidade, no mesmo dia já é encaminhado,
para o Diário Oficial do Senado. Isso acontecerá na próxima quarta-feira, caso não exista recurso nenhum interposto pelos senadores. Então vamos lá, se não houver recurso nenhum, se os senadores não interpuserem recurso algum, na quarta-feira encerra o prazo e o senhor Eunício Oliveira, regimentalmente, é instado a sancionar esta resolução. Ele não pode se negar a fazê-lo, né? É uma obrigação que o regimento da Casa impõe. No que diz respeito à contagem do prazo, tem uma certa dúvida. Alguns estão dizendo que vai começar a contar a partir de segunda, né? E nós aqui, através da análise que fizemos e consultando inclusive a consultoria de alguns senadores amigos nossos, é que já está contando o prazo e são dias úteis e o prazo encerra na quarta-feira. Então, resumindo, Marcelo, o projeto de resolução da senadora Cátia Abreu, cujo relator foi o senador Jader Barbalho, foi uma das maiores e mais acachapantes vitórias do agro no plano legislativo dos últimos tempos. É uma vitória que se consolida como defesa da legalidade, defesa da Constituição da República e, sobretudo, de dois princípios: o princípio da segurança jurídica e o princípio da proteção à confiança. Esses dois princípios, Marcelo, são alicerces, são bases de qualquer república, de qualquer Estado de direito. E o Senado, percebendo que a decisão última do Supremo, aquela em março, havia causado toda uma confusão, uma comoção social, um problema que poderia resultar, inclusive, numa paralisação do agro generalizada, colocando em risco, inclusive, a segurança alimentar do povo brasileiro. O Senado assumiu essa responsabilidade e, cumprindo com o seu papel institucional e de poder autônomo que é, o Senado da República encampou a resolução, o PRS, o aprovou na comissão específica e, uma vez promulgado, como eu disse, uma vez publicado, passa a ter efeito imediato. Absolutamente, olha, isso sem sombra de dúvida. O Fundo Rural cai, porque não terá mais base de cálculo e nem alíquota. Cai, veja bem, caso não exista recurso. E não havendo outra lei para regulamentar esse tributo, ou na atualidade, o produtor não estará mais impelido, obrigado ao recolhimento. Então, vamos aguardar quarta-feira, vamos esperar passar o prazo, com muita calma, mas vigilantes, observando o movimento, a movimentação do Senado. O Sérgio Pitti acabou de me mandar um vídeo do senador Romero Jucá, que é líder da base do governo no Senado, dizendo que o governo, ele como líder, não vai interpor recurso algum. Dizendo que o governo não tem intenção nenhuma de criar caso dentro do Senado. Ele diz que é uma situação para ser judicializada, ou seja, é uma questão que o STF criou, o STF que resolva. Jefferson. Então é uma notícia muito importante e muito boa. Jefferson. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta, e eu gosto, a Voz do Campo está nesse desenvolvimento porque é bem clara, bem transparente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o governo não interpor, não interpelar, não contrariar essa decisão do Senado, está resolvido o problema? Está resolvido o problema. Tanto para o futuro, porque cai a tributação, então vai depender de lei nova. Na prática, a lei nova já existe, que é a medida provisória 793, só que a medida provisória 793 passa a ter efeitos só em janeiro de 2018, compreendeu? Então vai ficar Sim. Esse período, agora de final de ano, todo mundo livre de fundo rural, caso seja promulgada a resolução. E para o passado, Marcelo, que é o mais importante, o passado se resolve também. Porque a resolução, Marcelo, tem efeito, no mundo jurídico nós chamamos de efeito ex tunc. Isso
Isso quer dizer o quê? Ela tem efeito retroativo. Ela apaga, como se passasse uma borracha lá no inciso 1 e no inciso 2 do artigo 25. Então ele deleta aquilo lá como se nunca tivesse existido. E isso tem um efeito prático enorme para as ações judiciais que estão em curso e também para aquele produtor que não tem ação judicial nenhuma e recolheu o tributo, né? Esse produtor vai estar habilitado, inclusive, ao que nós chamamos também em direito, de ingressar em juízo e pedir a repetição do indébito, ou mesmo administrativamente, com base num parecer da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vai poder entrar lá na Receita e fazer um requerimento pedindo a devolução dos últimos 5 anos de fundo rural que pagou. Tá ok? Por exemplo, Marcelo. O Manico Copete, produtor de Ijuí, estava perguntando isso. Se ele, no caso, pagou normalmente o fundo rural, ganhando essa questão aí, ele depois vai recorrer para recuperar o que é dele, né? Vai poder recuperar o que é dele se tiver sido descontado. Agora, esse PRS, essa resolução, atende, sobretudo, vamos pensar no caso mais emergencial, que era a dor de cabeça, ou mesmo aquele sono que foi tirado do produtor, que deixou por um período enorme de tempo de recolher o tributo. Ou mesmo para adquirente, no caso dos pequenos e médios frigoríficos, né, que acabaram deixando de recolher o tributo baseados nas decisões do Supremo. Então, aquela suposta dívida que foi criada, fabricada, com aquele 6-5, ela some, não existe mais dívida. Agora eu quero deixar claro, Marcelo, que esse posicionamento é um posicionamento jurídico, embasado, com pareceres da Confederação Nacional da Indústria, da própria Andaterra, da Federação dos Plantadores de Cana, da FEPLANA, da Orplana, de várias entidades do agro que estudaram, contrataram seus pareceristas. Então é um parecer jurídico com embasamento. A gente não vai simplesmente, e o Senado também não o faria, algo que não vale nada. Então o Senado não iria, por 16 votos a 0, aplicar uma medida tão grave, tão séria, para não valer nada. Então, só para fazer um contraponto à chamada fake news, que dá a impressão que quer induzir o produtor ao desespero, a desilusão, para que o produtor faça uma adesão, como se o único caminho hoje aberto fosse o da medida provisória, o da confissão de dívida. Porque nós estamos sabendo que os produtores estão sendo notificados pela Receita. Então a orientação, de uma forma bem segura para os nossos ouvintes, não faça adesão nenhuma à medida provisória. Aguarde quarta-feira, aguarde a semana que vai passar agora, aguarde a publicação da resolução, que isso vai vir de uma forma natural. A comunicação para o produtor vai acontecer de uma forma natural, seja pelo próprio Senado ou seja pelo próprio Supremo, porque nós, da Andaterra, assim que publicar a medida, nós estaremos dentro da nossa reclamação, que nós ajuizamos uma reclamação lá no Supremo pedindo isso. A gente vai comunicar esse fato novo, vamos comunicar esse fato novo em todos os casos, pedindo inclusive para que aquela ata de julgamento dos 6-5 seja suspensa, porque ela não vale mais. Compreendeu, Marcelo? Então, isso é algo... O que foi conquistado nesses 5 meses de batalha no Senado é algo realmente inédito, né? É uma força que os produtores rurais independentes demonstraram e que agora conhecem a força que tem. Então, realmente foi algo espetacular o que aconteceu. Foi uma vitória acachapante e que tem que ser mantida, claro, com vigilância, porque ainda estamos no prazo de recurso, então não dá para cantar a vitória, né, antes do tempo. Mas eu arrisco dizer, Marcelo, mesmo se houver recurso, o clima hoje dentro do Senado e dos senadores com que nós tivemos contato nesses 5 meses, nos dá até uma certa margem de segurança de que, se na CCJ obtivemos 16 votos, em plenário o placar
passaria seguramente de 40 a 45 votos, que seriam mais do que a maioria absoluta, sendo que a resolução pode ser votada por maioria simples. Então, estamos com uma vantagem. Se fosse um jogo de futebol, Marcelo, eu diria o seguinte: em março nós estávamos perdendo de 1-0. No decorrer do tempo, nós marcamos um gol ao resistir, ao fazer esse levante cívico que vocês fizeram em Tapes, em Carazinho, na Bahia, no Distrito Federal, em Goiás, e no Paraná e Santa Catarina também. Empatamos o jogo 1-1. Na quarta-feira, nós marcamos mais um gol, 2-1 para o produtor. E na próxima quarta, caso seja confirmada a resolução, caso ela seja publicada, nós vamos para 3-1. E se o Supremo, observando a resolução, já resolver o problema antes do final do ano, que aí ele decide em todas as ações judiciais, nós poderemos fechar esse placar aí 4-1 até o final do ano. Mas, por enquanto, está 2-1 para o produtor, com perspectiva aí de ampliar o placar, caso se confirme, é claro, esse cronograma que a gente vem dizendo. Agora, temos que estar com o espírito preparado para surpresas, preparado, por exemplo, se tiver um recurso no plenário, vamos ter que, mais uma vez, mostrar nossa força, fazer o trabalho de convencimento entre os senadores, ir para a briga no plenário e ganhar no voto. Mas se a PGFN judicializar ou interpor recursos sobre essa resolução, também é uma possibilidade da qual nós estamos preparados. Então, isso tudo é uma vitória. Só que para garantir a vitória, nós temos que ter armas também em punho e ficar vigilantes e ficarmos atentos. Mas não deixemos de comemorar, porque realmente é algo muito importante e que mostra, Marcelo, uma questão que estava um pouco desaparecida, que é uma altivez do Senado da República, é uma atitude proativa de um poder que tem poder, constitucionalmente falando, e que agora resolve usar esse poder em benefício da classe produtora. Porque até então, as resoluções eram usadas para um ou outro caso, e agora usa-se para um caso realmente sério, grave, onde está caracterizada realmente a insegurança jurídica, a quebra do princípio da confiança. Isso aí é algo que dentro do judiciário nós nunca tivemos uma situação como essa, né? Onde 10, 11 anos se julga uma coisa à unanimidade e depois inverte o placar de repente, né? Então é algo extraordinário e que reclama uma medida extraordinária. E essa medida veio, Marcelo, na quarta-feira com aprovação lá na CCJ. Beleza. Bom, devido ao nosso tempo, Jefferson, só tem uma pergunta aqui. Todos os produtores, no caso de dar essa vitória final do Fundo Rural, todos os produtores podem pedir o Fundo Rural retroativo ou só os produtores e empregadores? Tá. Isso é bem interessante. Em princípio, só os produtores e empregadores. Em princípio. Só que nós já estamos estudando os efeitos da resolução também para os segurados especiais, que é o caso daquele que não tem empregado registrado. Porque quando é retirado a base de cálculo e a alíquota do tributo, é retirado também para o segurado especial, que está lá na cabeça, no caput do artigo 25. Então essa leitura, Marcelo, eu não posso te fazer agora, mas no desdobramento dessa questão, a gente pode vir com alguma novidade, aí, inclusive para o segurado especial. Mas, por hora, a medida só vale para o empregador rural pessoa física, que é aquele que tem registrado consigo os funcionários. Agora, particularmente falando, pedindo para mim, eu não acho justo que o empregador pague e o segurado especial, que é justamente o pequeno, continue recolhendo. Por isso, nós vamos defender também a extensão dessa medida para o pequeno, para o segurado especial, porque tem possibilidade e tem um caminho, e você conhece como é que é o nosso estilo, né, Marcelo? O estilo da Andaterra, aí, do Dr. Felisberto Córdova, que é o nosso decano. Se tem uma luz no fim do túnel, se tem uma ponta de esperança, um veio de legalidade, algo que nos leve a ter convicção, nós vamos atuar com convicção, custe o que custar, doa quem doer. A gente vai naquele caminho, segue o caminho reto da verdade e da justiça, que sempre você vai obter um resultado.
Então nós vamos, Beleza. tem um caminho, tem uma luz para o segurado especial, vamos alcançar, vamos lutar para que isso seja estendido para o segurado especial também. Beleza. Jefferson Rocha, o João Marcelo tem uma pergunta aqui, João Marcelo, pro Jefferson, hein? Primeiro de tudo, né, parabéns, Jefferson, aí pela tua liderança, pelo teu trabalho. Acho que, sem dúvida nenhuma, se já estamos com esse jogo virado aí no 2-1 aí, é graças a bons jogadores aí, alguns Neymar que a gente tem no time aí, como tu. É fundamental, acho que a gente tá com isso aí muito bem esclarecido, porque a pressão na ponta, no campo, está muito grande. O produtor, como tu falaste, está recebendo notificações, as empresas estão sendo pressionadas a passarem para a Receita também a lista de quem descontou, quem não descontou, quem tinha liminar. Então, existem assim, vários movimentos aí, também no sentido de fazer essa cobrança, enfim, de manter esse tributo aí em cima da classe produtora. A dúvida, mais ou menos, acho que tu já respondesse que eu tinha, era realmente se a partir da promulgação, imediatamente já não se cobraria mais. Eu acho que tu afirmou isso aí, e eu acho que é muito importante a gente ter isso aí muito claro, né? Embora eu particularmente acho que o governo vai tentar alguma reação e a gente vai ter que estar preparado aí para continuar nessa briga, que eu acho que eles não, sim, impressão que eu tenho é que eles não vão entregar os pontos ainda. Não dá para subestimar o inimigo, né? O inimigo, ele dispõe de tempo, dinheiro, armas, um batalhão de advogados pagos à custa da nossa contribuição. E nós, nesse campo de batalha, nós produtores, temos vários inimigos. Um deles é o governo, infelizmente, que poderia ser um aliado de primeira hora, porque somos nós produtores que salvamos o país desse buraco, dessa crise, mas de aliado passou a ser o nosso algoz. Agora, o outro inimigo chama-se Confederação Nacional da Agricultura. A CNA está atuando, inclusive tem um estudo do nosso presidente, economista, Sérgio Pitti, dizendo que essa medida provisória que trata do refis vai dar 10% de tudo que for arrecadado nesse refis vai para o Senar, vai para o sistema oficial de arrecadação. Então eles têm um interesse econômico de aproximadamente R$1 bilhão. Por isso que eles não vão querer abrir mão desse bilhão e vão defender sempre que o caminho, e o único caminho, é pagar. Então a gente tem que ter bem claro isso, porque muitas vezes não chega essa informação até o produtor. E, infelizmente, a atual diretoria da Confederação Nacional da Agricultura, e eu agora realmente eu vejo da seguinte forma, não adianta você querer derrubar a instituição. São as pessoas que estão lá dentro que não estão agindo de forma correta. Hoje pela manhã eu vi um abaixo-assinado que já está circulando na internet aí de uma forma fenomenal. Estão chamando aí de levante de esteio, né? É para ser assinado lá na Expo Inter, que pede a renúncia da atual diretoria da CNA. Porque eles estão fazendo o seguinte, eles estão cometendo a seguinte injustiça. Isso em direito nós chamamos de patrocínio infiel. Quando você outorga uma procuração ao advogado, quando você outorga uma procuração à Confederação Nacional da Agricultura para te representar, e ela vai em juízo e pede para que o julgador julgue contra você, que foi o que ela fez agora em março, isso chama-se patrocínio infiel. Eu li lá no texto, achei isso muito interessante, é um crime, inclusive, capitulado no Código Penal. Então, achei muito válida essa iniciativa do Zé Calípio, do Peter, do pessoal que tem organizado, e se for adiante, eu acho que é algo extraordinário para conter o avanço daqueles que nos querem impor uma dívida que, de fato, não existe. E uma vez publicada, eu fiz um breve resumo de tudo isso que eu estou falando. Eu vou publicar no site da Andaterra logo mais, no andaterra.org.br, vou colocar nos grupos Voz do Campo, Fundo Rural Não, Fundo Rural Bahia e os outros tantos, Direito Agrário. E mais, eu estou indo a um encontro em Porto Alegre de todas as comissões de Direito Agrário no país. E na terça-feira nos vai ser dada uma oportunidade de falar lá na Expo Inter, e eu vou colocar lá numa palestrinha resumida isso tudo que eu estou falando para vocês agora. Então, o produtor que tiver interesse e estiver na feira, né, lá na Expo Inter, nós vamos estar lá para transmitir, talvez com um pouco mais de tempo, esses detalhes. Mas, basicamente, é isso. Uma vez publicado, vai deletar, vai passar uma borracha nos incisos 1 e 2 do artigo 25.
É isso que serve, é para isso que serve a resolução do Senado, e essa é a força que tem. Se existem posicionamentos contrários e gente que pensa de forma diversa, busque o judiciário, interponha seus recursos, enfim, é o direito deles, assim como nós temos os nossos. Jefferson, beleza, bem esclarecido. Aliás, este foi todo o trabalho que a Voz do Campo proporcionou na divulgação, na comunicação de tudo isso. Nós estamos indo já com o nosso tempo extrapolando, e eu quero deixar um recado importante, Jefferson. O que me chama muito, demais atenção, é esse menosprezo, tá, de quem está contrário a esta votação do PRS 13/2017, é o menosprezo com a senadora Ana Amélia Lemos, com o senador Lazia Martins e com os 16 senadores que votaram, e com o legislativo brasileiro. Isso é um atentado contra o poder, um dos poderes da República, porque quem não concorda com a votação do legislativo lá, estão contrariando e dizendo que não tem valor, porque as notícias, que algumas notícias de fake news, o que é fake news? É notícia falsa, publicada que não tem valor nenhum. Esta votação, isto é um absurdo, isto é preocupante, é um sem fundamento. Mas vamos em frente, a luta continua, Jefferson. Só me resta quebrar o protocolo para você aqui e fazer o seguinte, ó. Tá bom, Tchê? Poxa, Marcelo, muito obrigado. E realmente a gente fica com a sensação de dever cumprido. Claro que a batalha não terminou, que é uma guerra e uma batalha muito importante. Mas não subestimemos o poder do inimigo, como eu disse, dispõe de recursos, dispõe de tempo e tem lá o seu batalhão de juristas e advogados. Então a gente tem que ser altivo, ser forte, não baixar a guarda. Pelo contrário, avançar e avançar cada vez mais, e usando essa ferramenta, Marcelo, que você nos disponibiliza, que é fundamental. Tu vê a importância da comunicação, é algo extraordinário. No século passado dizia-se que a imprensa, a comunicação era o quarto poder, mas na era digital da informação, a comunicação é o primeiro poder, é o poder de todos. Porque quando você consegue usar um meio de comunicação, como é o caso da Voz do Campo, para falar a verdade, para dizer o que está acontecendo realmente, você muda as coisas, Marcelo. Se não tivéssemos a Voz do Campo, estaria aqui o Jefferson, o doutor Felisberto, o Sérgio Pitti, berrando lá, tentando alguma coisa, mas com os recursos não andando, com os recursos parados. O Senado jamais teria dado atenção ao nosso pleito na resolução. Então isso foi uma batalha, uma vitória da comunicação, dessa voz que é do campo, que nunca teve voz, que sempre foi feita uma triagem nessa voz com os meios oficiais de comunicação, mas que agora ganha o mundo, inclusive aí nos Estados Unidos. E olha, Marcelo, aproveita aí a tua estada nos Estados Unidos, que aqui no Brasil que estão privatizando tudo. Eu quero até sugerir, quem sabe privatiza o governo e traz o Trump aí para governar a gente, que aí eu acho que a gente dispara e acaba com o fundo rural e com essa carga tributária pesada que nos assola aí no Brasil. Eu não me contive e tirei uma foto na frente de um dos edifícios do Trump, das torres do Trump aqui em Chicago. Um abraço, Jefferson, para você, viu? Um abração. Até mais, Marcelo. Vamos lá. Vamos em frente. Tudo bom para vocês aí. Bom programa. Tchau. Joia. Jefferson Rocha, de Florianópolis, produtor rural e advogado aqui na Voz do Campo.